Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce e nós vamos seguir na nossa série de resolução de questões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, da prova do concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, resolvendo questões da disciplina de História. Hoje nós vamos responder da prova de 2008. Essa prova de 2008, na parte da disciplina de História, ela foi extremamente fácil comparado às que eu analisei, às que eu resolvi de anos anteriores, certo? E aquele indivíduo, o candidato que em 2008 prestou a prova da SpaceX e caso não tenha estudado tanto da disciplina de História, ele se viu em vantagem, porque ela não foi tão difícil. Ela não cobrou uma densidade teórica tão grande como em anos anteriores. E ela começa na questão 37 e termina na questão 48, ou seja, são apenas 11 questões, se você for comparar de anos anteriores, que tiveram mais questões do que essas 11. Mas sem mais delongas, nós vamos resolver da questão 37 até a questão 48. E a questão 37, ela já começa com uma pergunta sobre a América Espanhola. Um texto do Vicentino, uma citação do texto do Vicentino, 2007, que vai dizer o seguinte: a sociedade colonial na América Espanhola era organizada com base na exploração estabelecida pelo mercantilismo metropolitano. Nessa sociedade, os chapetones eram... Chapetone é um termo que os próprios habitantes daqui da colônia, naquela época, da colônia, chamavam os espanhóis peninsulares que vinham para a colônia ocupar cargos de direção e chefia. Eles vinham nomeados. Então, aqui eles eram chamados de chapetones, os espanhóis peninsulares. O que isso quer dizer? Quando você tem em mente essa informação de que os chapetones eram os espanhóis peninsulares e os crioulos eram os espanhóis nascidos na colônia, você já consegue mais ou menos resolver a questão, não o suficiente. Mas, por exemplo, vamos para a questão, para a alternativa aí. Quando você olha que ele fala, os chapetones eram nativos da América do Sul, não eram nativos. Se você já sabe que os chapetones eram os espanhóis peninsulares, significa que eles não nasceram aqui na América do Sul. Escravos negros também não eram. Filhos de espanhóis com indígenas, esses eram os mestizos, ou mestiços, se nós formos adaptar para o idioma português, que desempenhavam, em geral, funções de capatazes, artesãos e administradores. Não, os chapetones não eram esses eram os mestiços. Descendentes de pais e mães espanhóis, nascidos na América, que possuíam grandes propriedades e estabelecimentos comerciais. Esse aqui eram os crioulos. Os crioulos eram espanhóis nascidos na colônia. Eles poderiam ser de pais e mães espanhóis, mas também poderiam ser netos de espanhóis nascidos lá, que vieram aqui, que já estavam aqui na segunda, na terceira geração. Por exemplo, o Simão Bolívar, tão conhecido, tão estudada a história dele, ele era bisneto de espanhóis peninsulares. Então, ele já era fruto de uma longa descendência de crioulos nascidos na colônia. Portanto, a resposta correta é a A, espanhóis da metrópole, ou seja, espanhóis peninsulares, que ocupavam altos cargos e postos militares e civis. Porque para você entender o processo de independência, um dos motivos que levaram a elite crioula, ou setores majoritários da elite crioula, a apoiar os processos de independência, porque eles não tinham acesso a esses altos postos na administração pública. Então, os crioulos viam na independência uma forma de arrebatar esses cargos. Questão 38, vamos falar sobre a Reforma Protestante. Essa é a chave para se entender a questão. Mas vamos ler-a primeiro. Leia atentamente os itens abaixo. 1. Crise moral da Igreja Católica. 2. Desenvolvimento dos Estados nacionais.
3, conflito social entre a burguesia e a religião protestante. 4, progresso do capitalismo comercial. E 5, surgimento do humanismo. A questão ela pede o seguinte: assinale a única alternativa em que todos os itens listam causas da reforma protestante. Ou seja, onde que se pode dar a confusão? O candidato ele tem que saber o que foi uma causa da reforma protestante, mas ele não pode confundir a reforma com a contra-reforma. A reforma protestante foi dado ao conjunto de mudanças que ocorreram ali, que os protestantes pediram, ou seja, os descontentes com a Igreja Católica, basicamente Martim Lutero, se você for ver, eles tinham com relação à Igreja Católica. A Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica aos protestantes. Então, algumas dessas causas aqui, elas estão ligadas à Contra-Reforma e não à Reforma. Então, o que está ligado à Reforma? A alternativa 1, crise moral da Igreja Católica, foi causada pela Reforma? Foi. A Reforma em si, havia uma crise moral muito grande da Igreja. Martim Lutero, antes de pregar suas teses, ele criticou bastante a venda de indulgências. A Igreja já vinha de uma crise moral desde o final da Idade Média, chamado período pornocrático, em que inclusive teve Bento IX como Papa, que vendeu o papado, pintou e bordou. Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, conhecido como Papa Alexandre VI, que tinha uma vida extremamente dissoluta, ou seja, havia naquele momento histórico uma crise moral. Desenvolvimento dos Estados nacionais também havia, e o desenvolvimento dos Estados nacionais, sobretudo daqueles estados, monarquias que tinham ali na Alemanha, ou não existia o país Alemanha como unificação, a unificação alemã é só de 1870, bem depois, mas houve desenvolvimento de estados nacionais ali, de pequenos principados, de pequenos reinos ali que funcionavam como estados nacionais, que foi primordial para a viabilização da reforma. Por quê? Muita gente dá ênfase à reforma apenas ao papel desempenhado por Martim Lutero, que foi um papel extremamente importante. Entretanto, sem o apoio dos príncipes alemães ali, e que se tinha alguns reinos ali apoiarem e protegerem ele, sobretudo financiar essa reforma não teria sido levada a cabo, ou seja, ela não teria força para peitar um poder tão poderoso naquela época, ou uma instituição tão poderosa naquela época quanto a Igreja Católica. Conflito social entre a burguesia e a religião protestante, se você for analisar no tocante à história econômica, você vai ver que a religião protestante ela era a que melhor dialogava com a burguesia. Por quê? Porque você tinha na religião protestante aquilo que o Weber falou, que é a ética protestante como o espírito do capitalismo. E uma das classes que desenvolveu esse sistema, que conhecemos como capitalista, foi a classe burguesa. Portanto, essa questão, a questão 3 não está correta para a reforma protestante. Progresso do capitalismo comercial. O que ocorreu nesse período histórico foi um progresso da questão do capitalismo comercial. Havia-se um questionamento porque a Igreja Católica proibia a usura e a acumulação excessiva de dinheiro, sobretudo pela usura. E se tinha uma restrição muito grande a atividades comerciais. Não eram proibidas as atividades comerciais, na visão da Igreja Católica, mas as atividades comerciais não eram bem vistas, os comerciantes não eram bem vistos. Então, a 4 também está ligada à reforma protestante. Recapitulando, a 1, a 2 e a 4, ela está ligada à reforma protestante. E o surgimento do humanismo, o humanismo foi basicamente uma reação, vamos dizer, esse humanismo que você for ver muito ligado à Igreja Católica e difundida pelos jesuítas,
ela é muito mais ligada à contra-reforma, ou seja, uma reação da Igreja Católica para conter o descontentamento protestante causado pela reforma. Portanto, a opção abaixo, que agrega o item 1, 2, o item 1, 2 e 4, que são os corretos, é a alternativa E. Ou seja, por eliminação, a correta é a alternativa E. Seguimos para a questão 39. A sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade. Alternativa A, de castas, com grupos rigidamente separados, sem nenhuma mobilidade social. Essa alternativa está errada, porque a sociedade feudal ela era estamental, não era de castas. Então, só com base nessa informação, você já elimina a alternativa a alternativa C, porque não era uma sociedade de classes, era uma sociedade estamental, e a alternativa E. E aí só sobra para nós fazermos a leitura a alternativa B e a alternativa D. A alternativa B vai dizer o seguinte: a sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade estamental com grupos sociais bem definidos, como o clero, a nobreza e os escravos. E a alternativa D vai dizer: a sociedade feudal pode ser caracterizada como uma sociedade estamental com grupos sociais bem definidos, como o clero e a nobreza, os camponeses em regime de servidão presos à terra. Por que a alternativa D ela é a correta e não a alternativa C? Porque você não tinha na Idade Média um regime de escravidão. Você tinha um regime de servidão, em que os camponeses estavam presos à terra e, por sua vez, presos ao dono da terra, que era o senhor feudal. Então, ambas as questões se equivalem até aqui, mas a questão D, ela é a correta porque ela descreve como era essa sociedade estamental no seu sentido mais correto. Portanto, a 39 é a letra D. A 40, a alternativa 40, esse ano teve bastante dessas questões em que eles colocavam itens e o indivíduo tinha que ver qual item está pedindo, está correto. Ele está falando o seguinte: leia atentamente as afirmações abaixo. Era um Estado politicamente centralizado e estável, possuía o melhor e mais equipado exército europeu durante os séculos XV e XVI, estava em uma posição geográfica favorável entre o Atlântico e o Mediterrâneo. 4. Contava com o apoio de uma burguesia mercantil favorável ao projeto da navegação para o Oriente. E 5. Possuía contatos com os comerciantes árabes e indianos, realizados durante as cruzadas pelos nobres portugueses. Dito isso, lido após ler os itens, a questão pede a seguinte: assinale a única alternativa em que todas as afirmações justificam o pioneirismo português no processo das grandes navegações. Então vamos lá. As grandes navegações tiveram ali iniciadas no século XV, intensificadas no século XVI, teve como um Estado nacional pioneiro como Portugal. Portugal, inclusive, consegue, os navegadores portugueses são os primeiros a contornarem o Cabo da Boa Esperança, contornarem a África. Inclusive, muitos sabem que os primeiros europeus que puseram o pé aqui, segundo a historiografia, segundo o que foi provado, foram os portugueses, na esquadra de Cabral, na expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui na terra onde hoje é o Brasil, em 22 de abril de 1500. Mas a questão está pedindo qual dessas aqui que viabilizaram o pioneirismo português, ou seja, o fato de Portugal ter sido o primeiro a assim surgir
a se inserir no processo conhecido como grandes navegações. Um dos primeiros motivos que levaram Portugal, o pioneirismo português, o que a historiografia fala? A historiografia ela aponta algumas causas que explicam o pioneirismo português, certo? Por exemplo, um deles era um Estado politicamente centralizado e estável. Portugal foi o primeiro Estado nacional a se consolidar de forma centralizada na Europa. Ou seja, o pioneirismo português se deu porque ele tinha era uma nação que estava primeiramente centralizada sobre uma monarquia absolutista que comandava um território. Eu sei que não tem como falar em Estado Nacional no sentido do que é de hoje, mas para os padrões da época era um Estado Nacional politicamente centralizado. A dinastia de Aves já tinha triunfado sobre aqueles nobres, sobre os seus rivais e tinha tomado o aparelho de Estado. Então, a alternativa 1 ela está condizente com a questão do pioneirismo português. Então, você pode eliminar todas aquelas alternativas que não tem a 1, como a B, a C, como a B e a C. Mas também você tem outros fatores que também explicam o pioneirismo português. Possuía o melhor e mais equipado exército europeu durante os séculos XV e XVI. Os autores apontam que, embora Portugal tenha sido pioneiro na expansão marítima comercial, o que demandava não era um exército bem equipado para se inserir no mar naquele momento histórico, que nem hoje, era você ter uma escola de navegação avançada para a época, e Portugal possuía a escola de Sagres. Portugal não tinha o exército mais equipado daquela época, mas mesmo assim isso não impediu o brasileiro das grandes expansões marítimos comerciais. Então, a alternativa 2 ela não explica. Estava em uma posição geográfica favorável entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Os historiadores apontam que, além de ser um Estado politicamente centralizado, Portugal também possuía uma posição geográfica favorável entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Por exemplo, se Portugal se localizasse onde hoje é localizada a Itália, ficaria muito mais difícil, porque para atingir o Atlântico precisaria passar pelo Mediterrâneo, precisaria passar pelo Estreito de Gibraltar, que tem ali entre a Espanha e o Marrocos, que eles são quase grudados, e ali poderia ter sido trancado por alguma rivalidade entre Estados nacionais. Portugal não, Portugal estava do outro lado, ele tinha a oportunidade tanto de ir para o oeste, que se dava para o oeste, que se dava para a América, quanto para o leste, que se dava para o Mediterrâneo, ou principalmente para o sul, onde se dava ali, aonde contornaria a África. Portanto, a 1, a 3 e a outra que contou também era que contava com o apoio da burguesia mercantil favorável ao projeto de navegação com o Oriente, ou seja, a alternativa correta é a D, 1, 3 e 4. Por quê? Porque os historiadores explicam que uma das causas do pioneirismo português, houve outras, mas a questão só salienta essas 3. Foi um Estado politicamente centralizado e estável, posição geográfica favorável e apoio da burguesia mercantil favorável ao projeto de navegação para o Oriente. Entretanto, é importante que se destaque uma coisa, embora havia um apoio dessa burguesia mercantil, porque ela queria novas rotas para o Oriente, para ela era interessante essas novas rotas, o projeto em si da expansão marítima foi de financiamento do Estado português, sobretudo ali dos monarcas portugueses. O infante Dom Henrique exerceu um papel importante, porque ele tinha muito interesse nos assuntos náuticos e ele foi o que viabilizou a construção da escola de Sagres. Essa questão ficaria um pouco melhor completa se ela trocasse a questão 4 por uma sugestão até
pela instituição da escola de Sagres, ela ficaria muito mais completa do que se fosse Cíter. Mas, enfim, não importa. O que importa aqui é que a alternativa favorável é a alternativa D. 41. Vamos, a questão 41, ela trata da seguinte questão: a estrutura econômica implantada por Portugal no Brasil colônia, existente no século XVII, tinha como base vamos lá, essa é uma questão interessante. Vamos por eliminação. Vamos fazer ela por eliminação. Grandes propriedades com policultura de produtos tropicais voltados para o mercado interno, utilizando mão de obra assalariada. Bom, sabemos que a estrutura econômica da colônia ela era baseada na mão de obra escrava e na monocultura. Então, essa questão a alternativa E, ela está incorreta. Grandes propriedades com monoculturas de produtos tropicais, utilizando a mão de obra indígena em um sistema de parceria. Essa utilização da mão de obra indígena, tanto no sistema de parceria quanto no sistema da mita, ela existiu na estrutura econômica da América Espanhola e não da América Portuguesa. Aqui houve sim a utilização da mão de obra indígena, mas sobre outros aspectos e também sob a vigilância dos jesuítas. Os jesuítas atrapalharam bastante para que se usasse a mão de obra indígena. Grandes propriedades com monocultura de produtos tropicais de alto valor na Europa, como o açúcar. Essa que é a questão correta. Porque você tinha uma estrutura econômica baseada na grande propriedade, certo? Na monocultura de produtos tropicais, no caso, o açúcar, certo? E se colocasse na mão de obra escrava negra, ficaria mais completa ainda. Mas essa que é a questão correta. As outras duas, elas não estão corretas, por quê? Porque a B, ela fala de pequenas propriedades com policultura, ou seja, nós sabemos que a estrutura econômica que o Portugal implantou no Brasil no período colonial, nesse período histórico, ela era baseada em 3 fatores: grande propriedade, monocultura e mão de obra escrava. Então, aqui ele tá falando em pequenas propriedades com policultura, está errado, e aqui ele está falando em pequenas propriedades distribuídas apenas a portugueses natos, destinados à produção de subsistência. Não era de subsistência, era de exportação. Portanto, a alternativa C é a mais correta. Seguimos para a questão 42. No final do século XVIII, começaram a ocorrer movimentos de emancipação política no Brasil colônia, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Contribuiu ou contribuíram para o surgimento desses movimentos. Ele está falando no final do século XVIII. E a questão 1, ela fala ideia dos padres jesuítas que defendiam a igualdade entre os brasileiros e portugueses e o liberalismo econômico colocado na prática pelo Marquês de Pombal em 1750. Por que essa alternativa ela já percebe-se que ela está errada? Os jesuítas já tinham sido expulsos no final do século XVIII do Brasil. Eles foram expulsos ali por volta de 1760 pelo Marquês de Pombal como parte do projeto de reforma pombalina que o Marquês de Pombal ele acabou pondo em andamento naquele período histórico em que ele expulsou os judeus dos domínios espanhóis, dos domínios portugueses, melhor dizendo. B. Os ideais do iluminismo e a reação ao aumento da opressão econômica de Portugal sobre o Brasil, representados pela taxação severa sobre o ouro das Gerais, no caso das Minas Gerais, e a proibição das manufaturas. Essa que é a questão correta, porque no final do século XVIII, vários movimentos que se insurgiram, que tinham uma proposta
até certamente de emancipação política, elas bebiam nas fontes do iluminismo. É óbvio que não é aquele iluminismo genuíno dos franceses. Por quê? Porque as ideologias europeias, elas chegavam aqui, mas elas chegavam aqui adequadas à nossa realidade e adequada à interpretação das pessoas que moravam aqui. No Brasil, você tinha, no período colonial, uma parcela pequeniníssima. Você pode se dizer, os dados são imprecisos, mas você pode se dizer que só 5% da população da colônia sabia ler e escrever. Então, como que ideias, livros vão chegar assim, de maneira muito perfeita? Mas chegavam e influenciavam esses movimentos, segundo disse, segundo traz a historiografia, e incentivadas pelas questões econômicas, que Portugal taxou severamente as Minas Gerais, porque Portugal vivia, no final do século XVIII, uma situação fiscal muito ruim, endividado com a Inglaterra, havia feito vários tratados de fornecimento de vinho em troca de manufaturas com a Inglaterra, totalmente desfavoráveis à economia portuguesa. Então eles precisavam desesperadamente de dinheiro e estavam pressionando aqui as autoridades coloniais a enviar mais impostos, mais dinheiro, produto do ouro, porque inclusive eles chegaram a decretar uma derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Lembra que eu já devo até ter falado em vídeos anteriores, que havia o quinto do rei, ou seja, tudo que o indivíduo ele explorava nas Minas Gerais, ele tinha que dar um quinto para o rei, e muita gente sonegava isso daí. Obviamente, sonegação de impostos existe no Brasil desde essa época. As rebeliões de escravos, que eram apoiados por homens livres, pobres da colônia, isso aqui poderia até estar correta, mas rebeliões de escravos no século XVIII é muito cedo. Tá bom, você podia falar que tinha o Quilombo dos Palmares no século XVII, mas rebeliões de escravos aqui na história do Brasil ainda é um assunto pouco pesquisado. Então a historiografia ela vai no básico, naquilo que é mais conhecido numa prova de admissão de concurso. Portanto, essa está incorreta. As guerras que aconteciam nesse momento na Europa, que enfraqueciam o governo português. Isso daqui também poderia estar correta, mas ele está falando de movimentos de emancipação política no Brasil colônia, e não basicamente na Europa. Ou seja, ele está meio deslocado essa questão. O decidido apoio americano a esses movimentos em armas e dinheiros após o término da Guerra de Independência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram o processo de independência, obviamente, no século XIX, não no século XVIII, porque nesse momento os Estados Unidos estavam se estruturando ainda, mas esse apoio não foi com armas, dinheiro e etc. Esse apoio foi muito mais um apoio diplomático e um apoio visto como uma possibilidade de fazer alianças políticas contra a Europa, porque os Estados Unidos já estavam, nesse momento histórico, querendo se inserir basicamente como uma potência, embora dentro dos Estados Unidos havia uma discussão muito grande sobre os seus próprios problemas internos, sobre a marcha para o oeste, ou seja, eles não tinham força política nesse momento e nem força militar, e muito menos dinheiro para se envolver nas pendências aqui das colônias ibéricas, que proclamado em 2 de julho de 1824 por Manuel de Carvalho. A Confederação do Equador, ela foi um movimento que ocorreu nos estados do Nordeste do Brasil, liderado por Manuel de Carvalho, e que foi uma reação à proclamação, à Constituição de 1824 e a vários itens que tinham dispositivos da Constituição de 1824. Portanto, a questão correta é aí. As outras elas estão incorretas, por quê? Porque ela vai dizer, contou com a adesão dos estados do atual norte do Brasil? Não foi. Isso aqui está equivocado. Adotava provisoriamente a Constituição dos Estados Unidos da América? Também não. Mostrava-se sintonizada com o poder central representado por Dom Pedro? Pelo contrário, ela foi uma reação ao centralismo de Dom Pedro I e à Constituição centralizadora
de Dom Pedro I de 1824, em que ele elaborou de maneira, inclusive, arbitrária, porque ele fechou a Constituinte e proclamou a Constituição, a chamada Constituição dos Pés de Mandiocas. Defendia a instituição de uma monarquia constitucional, pelo contrário, ela era um movimento republicano. Portanto, a Confederação do Equador buscava a organização de um governo representativo e republicano. Esse movimento ele foi esmagado pelas tropas de Dom Pedro I. Vamos para a questão 45. De 1831 a 1840, o Brasil viveu um período em que diferentes grupos disputavam o poder. Nós estamos falando de 1831 a 1840, ao período conhecido como regencial. 1831, a abdicação de Dom Pedro I e sua ida para Portugal para assumir o trono português, até 1840, quando ocorreu o golpe da maioridade e a entronização de Dom Pedro II, então com 15 anos de idade. Ou seja, um momento conturbado em que as elites políticas brasileiras não se encontravam, não pacificavam o país, então eles precisaram apressar a maioridade do imperador, que estava sendo bem criado, preparado para assumir o trono, então ele teve que ser antecipado a entronização de Dom Pedro II. Como resultado, instalou-se um clima de grande instabilidade que propiciou a irrupção de conflitos em inúmeros pontos do país. A cabanagem foi um dos conflitos ocorridos nesse período. Assinale a alternativa que corresponde a tal conflito. Item A fala: ocorreu no atual estado do Rio Grande do Sul, liderado pelos criadores de gados das fronteiras com o Uruguai. Essa aqui está incorreta, essa foi a Farroupilha. Foi planejado e contava com participantes que haviam tido experiências anteriores em combates na África e objetivava promover a independência de Salvador e do recôncavo baiano. Não foi. A cabanagem ela foi um movimento conduzido por camadas populares no atual estado do Pará, que viviam marginalizados na região da Amazônia. Foi um dos poucos movimentos que contaram assim com maciço apoio popular. Foi uma rebelião contra o poder central ocorrida na Bahia, que contava com a camada média, está equivocada, ocorreu no atual estado do Maranhão e foi conduzida por um grupo de vaqueiros, também está equivocada. Ou seja, a alternativa correta é a C, foi um movimento conduzido por camadas populares do atual estado do Pará, que viviam marginalizadas na região amazônica. A questão 46, isso é uma questão relativamente fácil. Ela vai dizer o seguinte: na Europa do século XVII, o movimento que teve René Descartes, Isaac Newton como precursores e consolidado por nomes como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, dentre outros, foi denominado de. Quando se fala de um movimento em que tem esses senhores aqui, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, nós estamos falando do período iluminista. Nós estamos falando de iluminismo no tocante a movimento, no tocante a ideias políticas, nós estamos falando de iluminismo. Certo? Positivismo Augusto Comte, renascimento está mais ligado à questão de Maquiavel, absolutismo a Hobbes, liberalismo econômico a Adam Smith. Portanto, a alternativa correta é a B, iluminismo. Toda vez que você encontrar uma questão que fale de Rousseau, Voltaire, Montesquieu e outras figuras do período, toda a turma deles, estamos falando de iluminismo. 47. Politicamente, a Revolução Gloriosa teve um papel importante para a ocorrência da Revolução Industrial na Inglaterra, pois Revolução Gloriosa ocorrida em 1688 foi um movimento pacífico, porque o derramamento de sangue já havia acontecido, em que Guilherme d'Orange depõe o sogro Jaime II e termina o absolutismo inglês, transformando a monarquia inglesa em uma monarquia constitucional, em que o rei reina, mas não governa.
Você tem que ter essa informação para você ganhar a questão. Você tem que saber o que foi a Revolução Gloriosa e o que ela significou. Aí você consegue eliminar as questões incorretas e saber qual é a questão correta. Vamos lá. Restaurou o poder absoluto do monarca. Essa aqui está errada, porque, inclusive, a Revolução Gloriosa ela ocorreu para extinguir o poder, eliminar o poder absoluto do monarca. Abriu o mercado britânico para a entrada de capitais estrangeiros, além de ter criado leis que regulavam o trabalho industrial. Nessa época, você tinha um protecionismo ainda na Inglaterra. Essa está errada. A Revolução Gloriosa ela foi um movimento político com consequências econômicas. Possibilitou o surgimento de sindicatos de operários. Sindicato de operário é algo da Revolução Industrial, que visava aumentar a produção industrial sem abandonar conquistas sociais. Também não existia conquistas sociais nesse período histórico. As conquistas, ditas conquistas sociais, não a lei dos pobres, não estou me referindo à chamada lei dos pobres, ou todas aquelas leis que vinham antes da Revolução Industrial, compensatórias, que vinha da questão da igreja, etc. Também já estudei sobre isso, mas todos esses elementos da questão C são elementos do pós-Revolução Industrial. Letra D. Estabeleceu a supremacia do parlamento, criando pré-requisito para a plenitude capitalista burguesa que se instalaria com as maquinofaturas. E levou ao poder novos líderes oriundos das camadas sociais mais pobres e favorecidas. Não, a Revolução Gloriosa ela não significou basicamente uma revolução no sentido de você eliminar as diferenças entre estamentos sociais. Ela apenas estabeleceu a supremacia do parlamento. Toda vez que você falar em Revolução Gloriosa, a chave para o entendimento é que a Revolução Gloriosa consolidou a supremacia do parlamento. Essa supremacia ela ocorreu a partir de um longo processo de guerras e de enfrentamentos entre o parlamento e o próprio rei, e o próprio absolutismo, que começou em 1848 com a Revolução Inglesa. Você teve o enforcamento do rei Carlos I. Posteriormente, o período do Cromwell, um período de desenvolvimento, mas também de um regime que, você não pode dizer que era republicano, mas também não era uma monarquia. O fim do período do Cromwell, quando ele morre, o seu filho Richard não consegue manter a estrutura de Estado, volta-se à monarquia absolutista com o filho do rei que foi morto. Posteriormente, todo aquele período de violência, Jaime I, que era sucessor, tenta restabelecer o absolutismo no modo anterior ao que havia sido antes da Revolução Gloriosa de 1848, e o parlamento não aceita. Aí o parlamento recorre ao seu genro, Guilherme d'Orange, príncipe holandês, que chega em Londres, é aclamado pelo parlamento, derruba o sogro e instaura a monarquia dita constitucional, que é basicamente o modelo que nós conhecemos hoje. Portanto, 47 sobre a Revolução Gloriosa, a alternativa correta é a D. Vamos a 48. Após a derrota de Napoleão, 48 e última. Após a derrota de Napoleão, as grandes nações europeias realizaram o Congresso de Viena. Desse congresso surgiu a Santa Aliança, cujo objetivo era o de defender o princípio da não intervenção. Incorreto. A Santa Aliança queria intervir, opor-se a qualquer tentativa recolonizadora das nações americanas. Ao contrário, a Santa Aliança tinha como uma proposta não apenas restaurar o absolutismo, como também restaurar as colônias, recuperar as colônias que Portugal e Espanha haviam perdido na América. Solucionar os graves problemas sociais que os países europeus apresentavam, dificilmente líderes políticos vão se juntar para resolver graves problemas sociais de maneira séria. Se hoje é assim, nessa época também era. Estabelecer governos liberais nos países pertencentes à Santa Aliança. A Santa Aliança ela era uma aliança, obviamente, absolutista, restauradora. Ela não era liberal, ela era antiliberal.
Portanto, a que sobra e a correta é que a Santa Aliança tinha o objetivo de lutar contra as manifestações nacionalistas e liberais e contra as manifestações anticoloniais. Ou seja, a Santa Aliança tinha o objetivo, na Europa, de ir contra as manifestações nacionalistas, ir contra o liberalismo e ir contra tudo aquilo que ocorreu do período napoleônico. Sobretudo, uma das propostas, inclusive, da Santa Aliança era restaurar as colônias que Portugal e Espanha haviam perdido na América.